A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe suas vidas, em nome de Jesus. Estamos aqui de novo, com um novo vídeo para o canal. Deus te abençoe, que hoje tenha sido uma bênção em todos os aspectos para você. Meus irmãos, o assunto de hoje é uma pergunta que a gente tem que fazer a nós mesmos. Por que Deus não nos impede de pecar? Deus não poderia nos impedir de pecar? Deus não poderia, se Ele quisesse, proporcionar à raça humana esse benefício, essa maravilha de não pecar? Por que a gente continua pecando? E mesmo assim a graça de Deus continua operando em nossas vidas. Você já pensou sobre isso? Eu pensei, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. É isso que a gente vai examinar hoje neste vídeo aqui. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de dar a sua sugestão, sua crítica, não esqueça de dar seu like e não esqueça principalmente de compartilhar este vídeo em nome de Jesus. Muito bem, nós temos algumas explicações, a esse respeito. Por que a gente continua pecando? Por que mesmo depois de a gente aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a gente continua pecando, a gente continua caindo em alguma coisa ou outra? Porque não é porque a gente aceitou a Jesus, porque nós somos servos dele, que a gente não está sujeito a uma vez ou outra pecarmos. A gente não tem o domínio do pecado sobre nós, mas nós continuamos pecando. Nós continuamos sujeitos, essa carne aqui, continua sujeito ao pecado. Então, meus irmãos, nós estamos sujeitos a pecado, nós estamos sujeitos a pecar, a cair, porque a gente tem uma coisa que Deus nos deu quando nós fomos criados, quando Adão foi criado, chamado livre-arbítrio. Você já ouviu falar muito disso, Você tem livre-arbítrio disso, tem livre-arbítrio daquilo, Então nós temos o livre-arbítrio. Se você por acaso está escutando uma música aí de fundo, um louvor aí de fundo aí, não se preocupe não, tá, meu irmão? É que minha esposa está ensaiando aqui um hino que a gente vai, nós vamos cantar aí com os irmãos aí, na festa da igreja, na festa da nossa congregação, e eu não vou interromper a música não. Não vou interromper o louvor nem o ensaio dela não, tá bom? Se eu puder tirar, eu tiro. Se eu não puder, vai aí, nosso vídeo com louvor, em nome de Jesus. Por que Deus nos deu livre-arbítrio? Para começo de história, por que Deus deu livre-arbítrio para o homem? Não poderia ter feito a gente sem livre-arbítrio? Não era tudo mais fácil? Pensa bem, a gente não tinha que escolher nada. Deus já ia dar as coisas certinhas para a gente não teria que ter o esforço de escolher aquilo entre o certo e o errado. Quando Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, colocando ele no jardim do Éden, ele deu liberdade para ele escolher o bem e mal, bem ou mal. No livro de Gênesis a gente encontra o relato da criação de Adão e Eva, onde Deus coloca eles no jardim do Éden e lhes dá o mandamento de não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 ao 17. Essa escolha, essa livre escolha, demonstra o amor e a confiança de Deus na capacidade que nós temos de tomar decisões. Olha lá, Adão e Eva tomaram a decisão errada, comeram do fruto, Deus os impediu? Não, Deus não chegou lá de cima. Você acha que Deus não tinha conhecimento disso? Você acha que Deus não tinha conhecimento que eles estavam comendo o fruto proibido? O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Claro que sabia. Só que Deus deu o livre-arbítrio no homem de fazer aquilo que ele escolheu fazer. E aí Eva escolheu comer, escolheu ser enganada, escolheu ouvir a serpente, escolheu ser enganada, deu fruto para Adão, que também por conseguinte também consentiu naquele mesmo erro, comendo também do fruto. Os dois erraram, livre-arbítrio. Escolheram o erro. E é por causa disso que eles foram expulsos do jardim do Éden. E o pecado entrou no homem, entrou em toda a natureza. Toda a humanidade foi corrompida por causa de um ato que eles livremente escolheram. Então Deus jamais tirou esse livre-arbítrio do homem. Existem algumas correntes aí teológicas, que eu não vou entrar no mérito, em que o homem alguns acham que o homem tem um livre-arbítrio restrito,
não é um livre-arbítrio total, né? Que os anjos não têm mais livre-arbítrio, porque eles não podem mais pecar, não podem mais rebeliar, porque Deus deu livre-arbítrio também para os anjos também. Tanto que lá no Éden, antes do surgimento da terra, da formação da terra, eles pecaram também, eles escolheram livremente seguir Lúcifer, não é? Livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio foi replicado na raça humana. Agora, se os anjos têm livre-arbítrio ou não têm mais livre-arbítrio, isso eu deixo para os teólogos, né? Aqueles que se dedicam tanto, né, a estudar a palavra de Deus, às vezes estuda tanto que passa a colocar suas próprias opiniões ali e não se atém à palavra de Deus. A palavra de Deus não diz, então eu não vou tocar nesse assunto, né? Nós temos livre-arbítrio. E a liberdade que nós temos é dada por Deus em confiança. Deus nos confiou. Por quê? Porque Ele nos ama. E nos amando, deu livre-arbítrio para a raça humana, porque Ele não queria robô. Ele não queria pessoas autônomas, autômatos, né? Não queria autônomas, nós somos. Não queria autômatos, ou seja, governadas por uma outra, pela sua própria mente, para dizer que a gente tinha que fazer ou não fazer. Deus nos deu a capacidade de escolha. E é nessa capacidade de escolha que nós nos tornamos humanos. E por causa do amor de Deus em nós, porque Ele nos amou desde o início, né? Desde o início Ele nos amou, que nós temos essa liberdade de escolha, também chamado de livre-arbítrio. João capítulo 3, versículo 16, diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O sacrifício de Cristo na cruz foi um ato supremo de amor, que demonstra como Deus valoriza a liberdade ao permitir que nós possamos crer nele ou não crer nele, recebê-lo como nosso Salvador ou não recebê-lo como nosso Salvador. Se Deus não quisesse que nós tivéssemos o livre-arbítrio, Deus simplesmente, meu filho vai se sacrificar e vocês todos, toda a raça humana vai crer nele. Mas não é assim. Existem pessoas, né? Uma vez ouvi uma certa pessoa falar assim: mas o ser humano escolhe livremente entre o céu e o inferno. Tem gente que escolhe o inferno? Tem muita gente que escolhe o inferno. Você sabe, você deve conhecer pessoas em que dizem assim: eu não preciso de Deus, eu não quero saber de Deus, não quero saber de Jesus. Está a caminho do inferno, está livremente escolhendo ir para um local de sofrimento, onde ele vai ficar apartado do Senhor durante toda a eternidade. Ele intimamente está escolhendo aquilo, embora muitas das vezes ele não saiba isso. Às vezes é o seu próprio orgulho que diz, porque para a gente aceitar Cristo, nós temos que sufocar o nosso próprio orgulho, nossa própria maneira vã de ser, para aceitarmos como nosso Salvador. Muitas passagens bíblicas mostram o impacto do livre-arbítrio dentro do plano soberano de Deus para nós. Você veja bem, José no Antigo Testamento, lá em Gênesis capítulo 7, versículo 37 ao 50, fala do impacto dessas escolhas no plano soberano de Deus. Apesar das circunstâncias adversas, José se manteve fiel a Deus e decidiu seguir o seu caminho em direção, né, traçado pelo Senhor, né, mostrando que as nossas decisões podem moldar o nosso futuro e pode moldar o nosso destino dentro da vontade divina. Veja bem, a vontade divina é estabelecida em nossa vida. Tudo que Deus faz, Ele faz já predeterminando, né, a nossa vida. Porém, nós podemos escolher não fazer ou fazer. Aquilo está dentro da vontade de Deus? Está. É difícil para a gente alcançar isso. A nossa mente é limitada. A mente de Deus é infinita. Então, como é que pode? Deus já sabia que eu ia errar? Sabia. Por que Deus não interviu? Porque nós temos livre-arbítrio. Mas Deus sabia que eu ia sofrer. Sim, porque foi nossas escolhas sofrer. Às vezes,
Nós sofremos porque nós queremos sofrer. A gente sabe que vai dar errado. A gente sabe que não está certo. A gente sabe que a gente não pode fazer. Mas mesmo assim a gente faz, porque nós somos seres humanos dotados de livre arbítrio. Nós muitas das vezes marchamos para o abismo porque a gente quer. Deus já sabe? Sabe. Por que ele não interviu? Por causa do livre arbítrio, meu irmão. Por isso que ele não interviu. Deus também deu o livre-arbítrio para o homem para crescimento espiritual, crescimento como pessoa, como ser dotado, né, da majestade de Deus em sua vida, da graça de Deus. Deus nos dotou o livre-arbítrio para que a gente possa crescer espiritualmente. Meu irmão, aquele que não tem escolha, ele não cresce. Aquele que é orientado em tudo que ele faz, faça isso, pegue aquilo, faça aquilo, desse jeito, não pense, é dessa maneira. Ele não cresce espiritualmente. Nós devemos ter as nossas experiências espirituais baseados também no nosso livre-arbítrio para que nós possamos crescer a cada dia. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim: porque sou eu quem é? Deus. Sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não lhe causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Esse versículo destaca que Deus tem um propósito para cada um de nós, envolvendo crescimento espiritual e uma vida plena de comunhão com Ele. Ou seja, Ele mesmo fala aqui, os planos que eu tenho para você é para você crescer, é para você prosperar. Esse é o meu plano para você. A gente sabe qual é o plano de Deus na nossa vida. Se você não sabe, meu irmão, está na hora de você procurar saber qual é o plano de Deus na sua vida, o que Deus quer na sua vida. Mas muitas das vezes a gente não quer seguir os planos de Deus. Ora, ele fala aqui que os planos dele são para fazer a gente prosperar e não causar dano. A Bíblia também diz que a vontade de Deus é perfeita e agradável. Se ela é perfeita, se ela é agradável, então quando a gente segue não os caminhos de Deus, mas os nossos próprios caminhos, os nossos caminhos não vão fazer a gente prosperar e não vão deixar de fazer dano. Vai haver um prejuízo. A gente pode achar que nossos planos são muito bons, mas os de Deus são infinitamente melhores, né, meu irmão? Então era muito mais fácil que nós sigamos os planos de Deus. Porém, o homem, mais uma vez, por causa da sua teimosia, da sua rebeldia, do seu livre-arbítrio, até para se rebelar diante de Deus, decide traçar os seus próprios planos. E muitas das vezes, meus irmãos, vou ser sincero para você, a gente dá com os burros na água, a gente acaba tomando prejuízo, a gente acaba fazendo as coisas todas erradas, metemos os pés pelas mãos, porque a gente não segue os planos que Deus traçou para nós. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4, nos encoraja a considerar as provações que a gente passa como oportunidade de crescimento espiritual. Até as provações que a gente passa, meu irmão, são coisas para fazer a gente crescer espiritualmente. Olha, veja só, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros sem faltar coisa alguma. O papel do livre-arbítrio também, dentro de nossas escolhas, às vezes nossas escolhas erradas, que passamos por privações ou por provações, serve para que nós cresçamos em fé. Por isso Tiago fala, olha, você deve dar graças a Deus, você está passando provação, porque você está sendo testado, porque Deus tem misericórdia de você. Essas provações, esse vale, esse deserto, essa dificuldade que você está passando, não é para te matar não, meu irmão, é para te ensinar. Deus não vai te matar na provação. Deus não vai te matar na privação, não. Deus vai fazer você crescer. Por isso que tem gente, meu irmão, que cresce até no deserto.
pranto. Tem gente que cresce até no meio do choro, do desespero. Tem obra de Deus que cresce no meio da dificuldade, da luta, da perseguição, da tristeza, do choro, da oração contrita. Por isso que a obra de Deus cresce, porque ela é vítima de privações e provações. Por isso que ela é perseguida, mas cada vez que a gente é perseguido, mais a gente cresce. Nós devemos ser assim. Se esforce, meu irmão. Tá difícil? Olha, vai ficar muito mais difícil. Pode ficar até pior, mas Deus está contigo. Olha só que coisa maravilhosa. Isso é um consolo muito grande para a gente. Meu Deus, misericórdia, eu estou passando por dificuldade. Tá o irmão Ramiro aí no vídeo falando que vai piorar. Que piore, meu irmão, mas você está com o Senhor. Olha só que coisa maravilhosa. A gente tem que encarar nossas dificuldades de outro prisma, de outro olhar, usar uma lente diferente para a gente encontrar consolo naquilo que a gente está passando. Aquilo ali é amor, meu irmão. Às vezes a gente passa por provação, mas é o amor de Deus manifesto naquela provação, tá bom? Não fica triste não, vai passar, isso tudo vai passar que você está sentindo. O papel do livre-arbítrio também é um papel de aumento da santidade. Veja aí, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, ele nos exorta assim: mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. A santidade é um processo contínuo que envolve escolhas deliberadas em conformidade com a vontade de Deus, refletindo no nosso crescimento espiritual e nosso compromisso com Ele. Olha só que coisa linda, maravilhosa. A palavra de Deus é linda. Olha só, ele fala que as nossas escolhas, quando está em conformidade com a palavra de Deus, quando está em conformidade com a vontade de Deus, nós produzimos em nós mesmos santidade. Nós vamos ficando mais santos à medida que nós obedecemos à vontade de Deus. Por quê? Porque o nosso livre-arbítrio nos induz, nos encaminha para obedecer à vontade de Deus, e assim aquilo reflete o nosso crescimento espiritual. Olha lá em cima, crescimento espiritual, dificuldade, que eu acabei de falar. Você cresce espiritualmente quando você, às vezes, está no meio da dificuldade. Nós crescemos espiritualmente quando nós nos santificamos, porque nós temos o livre-arbítrio de nos santificar. Por quê? Porque essa é a vontade de nosso Senhor para nós. Então, quando a gente está dentro da vontade de Deus, a gente se santifica. Não existe santificação na rebeldia, não existe santificação na desobediência, não existe santificação na revolta contra aquilo que Deus faz conosco. Mas, pelo contrário, quando nós obedecemos e seguimos o caminho do Senhor, nós nos santificamos, nós passamos a crescer espiritualmente. Olha só que coisa linda. É uma coisa muito bonita, meu irmão. Olha, quando a gente mergulha nessa palavra, quando a gente mergulha nesses assuntos, a gente vê como é que Deus nos ama, como é que Jesus nos amou se entregando por nós, como é que a humanidade é amada pelo Senhor e a gente dá tão pouco para Deus, a gente dá quase nada para Ele. E Ele tudo que nos requer é obediência, dentro do nosso livre-arbítrio, mas obediência ao Senhor para que nós nos santifiquemos. Uma coisa linda, é muito linda a palavra do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 28 fala assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, olha só, e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Apesar da existência do mal e do sofrimento no mundo, a soberania de Deus se manifesta na capacidade de transformar o mal em algo que contribui para o bem daqueles que o buscam. Olha só, até o mal que vem para a gente, dentro da soberania de Deus, é benefício para a gente. Às vezes o que a gente reputa como mal para nós, às vezes uma opção que a gente acha que é bem para a gente, na verdade, pode ser um mal. E aquele mal pode ser um bem, porque a gente não sabe, meu irmão. Às vezes você está passando por uma dificuldade, uma provação hoje, e que você está falando, meu Deus, vê se você não já falou isso. Já falou já. Deus, por que que Deus fez isso comigo? Por que que Deus está fazendo isso comigo? Será que Deus não está me enxergando? Será que Deus não está me vendo? Você não já falou isso? Eu já falei. A maioria dos crentes fala isso.
Não é duvidando da vontade de Deus, não, mas é porque a gente não compreende. A nossa visão é míope, né? Eu preciso de óculos para ler. Eu estou sem óculos, mas eu preciso de óculos para ler. Eu estou lendo aqui na tela do computador as referências, mas porque elas estão grandes, as imagens. Olha, é assim que Deus vê o nosso futuro. É assim que Deus nos vê. Deus nos vê com uma lente de aumento infinita. E a gente, coitado de nós somos míopes. A gente precisa daquele óculos lá, fundo de garrafa, para poder enxergar alguma coisa que Deus quer para a gente. A gente tem que confiar no Senhor, confiar nele, nos colocarmos nas suas mãos, para que ele faça o melhor para nós. Provérbios 16, versículo 9 afirma: em seu coração o homem planeja o seu caminho. A gente planeja no nosso coração o nosso caminho. Amanhã eu vou fazer aquilo, amanhã eu vou fazer aquilo. A gente planeja, mas o Senhor determina os seus passos. Ou seja, eu posso planejar, meu irmão, mas se Deus não quiser que eu faça aquilo, não vai ter força no mundo, no universo, que faça os meus caminhos serem maiores do que o planejamento dos caminhos que Deus tem para os meus passos. O versículo ressalta a interação entre a vontade humana e a soberania divina, onde as nossas escolhas são moldadas pela vontade de Deus. A tua escolha, meu irmão, você pode não achar, mas muitas das suas escolhas são moldadas pela vontade de Deus. Deus cria situações, Deus vai moldando situações para que a sua vontade em você seja manifesta. Você não percebe isso, porque nós somos míopes, como eu já falei, a gente não percebe. Acontecem as coisas à nossa volta e muitas das vezes a nossa percepção espiritual não compreende que a gente está sendo moldado pela vontade de Deus. A gente tem que entender espiritualmente as coisas que estão acontecendo para a gente aceitar a vontade de Deus, que, como eu disse, é perfeita e agradável. Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5, nos ensina: não apenas isto, mas também nos gloriamos das tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O sofrimento pode ser um meio pelo qual Deus nos molda e nos transforma, levando-nos à redenção e à esperança em Cristo. O sofrimento é didático. O sofrimento, eu costumo falar muito isso, o sofrimento nos ensina. O sofrimento nos ensina a ter paciência. O sofrimento nos ensina a ter conformação. Você já perdeu um ente querido, meu irmão? Olha, eu já perdi vários. Quando você perde um ente querido, você passa pelo primeiro choque daquela perda e você se pergunta e pergunta a Deus, aqueles que creem nele, que são servos deles, o porquê disso ter acontecido. E Deus vai explicar ao seu coração que nós somos como uma erva. A gente nasce hoje, amanhã já secou, já somos jogados no fogo. Nós somos como vapor. Hoje sai aquele vapor, depois se desvanece. Ninguém mais se lembra daquele vapor. Daqui a alguns anos, meus irmãos, ou daqui a algumas décadas, você vai morrer, assim como eu, assim como todos os homens. Depois de passado um certo tempo, meu irmão, ninguém vai se lembrar muito da gente, não. Nem os nossos filhos, nem os nossos netos. Nossos bisnetos sequer tomarão conhecimento de que nós existimos. Nossos netos, muito raramente, vão tomar conhecimento e vão se lembrar. Ninguém vai fazer memória da gente. As nossas propriedades, tudo que a gente tem, vai ser distribuído, vai ser dividido para os nossos descendentes. Pessoas estranhas vão morar nas casas que a gente adquiriu com tanto trabalho, com tanto labor. Nossas coisas vão cair no esquecimento e uma hora a gente vai ser só uma foto lá na parede amarelada, quando tem foto, porque as fotos não tem mais, agora é tudo no celular, Uma hora vai ser deletada. Como é que era o meu bisavô? Não sei, eu tinha a foto dele, mas eu acabei deletando a foto dele. O caminhar da humanidade. Só o Senhor, nosso Senhor, é que lembra da gente. Só Deus que se lembra da gente. E quando a gente estiver com Ele no céu, a gente vai
compreender verdadeiramente a dimensão, a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus para conosco. Então, meu irmão, como é que a graça divina opera em nós mesmo no meio do pecado? Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A graça de Deus é um presente gratuito, que é oferecido independente de nossas falhas, demonstrando o amor de Deus para conosco. Independente das tuas falhas, meu irmão, você pode errar. Você pode ser um criminoso, você pode ser um fascínora, um bandido, você pode ter adorado vários deuses estranhos, ser adorador até de Satanás. Mas no dia que você se volta para Jesus, a graça de Deus te limpa de todo pecado. Isso é dado gratuitamente, isso não é dado comprado com nossas obras ou porque a gente é bonzinho, porque a gente tem olho verde e azul, porque a gente tem uma boa disposição, uma boa oratória, porque nós somos bonitos, lindos, maravilhosos. Não! Deus concede a sua graça pelo um favor. E esse favor não é merecido por nós de maneira nenhuma, para que nenhum homem se glorie, que a glória esteja somente no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só que coisa linda! A cada dia mais eu acho a palavra de Deus linda e maravilhosa. Você também acha? Não esqueça então de se inscrever no nosso canal, se você acha. Não esqueça de se inscrever, não esqueça de compartilhar, não esqueça de falar conosco e não esqueça de dar seu like no nosso canal em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus também deu o livre-arbítrio do homem, por isso que ele não tira o pecado da gente, para que a gente se arrependa e tenha reconciliação com Deus. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O arrependimento genuíno e a busca pela reconciliação com Deus são passos essenciais para experimentar a plenitude da graça divina com a gente. Então, sem arrependimento, não tem reconciliação. É necessário que você, meu ouvinte, assim como eu, assim como todo aquele que se achega a Deus, nos acheguemos com inteireza de espírito, nos cheguemos a Ele com arrependimento na alma. Não é remorso, não. É arrependimento pelaquilo que nós fizemos, por aquilo que nos tornamos, por aquilo que nós fazemos, que nos afastava do amor de Deus. Esse arrependimento é que faz com que nós recebamos essa graça maravilhosa do sacrifício de nosso Senhor e Salvador, tirando de nós todo o pecado, e assim sermos admitidos no céu como servos e filhos de Deus. Glorioso é o Senhor. Louvado seja o nome dele. Glória a Deus. Atos 9 relata a transformação radical de Saulo de Tarso, que se tornou apóstolo Paulo após um encontro pessoal com Jesus Cristo. Essa história exemplifica o poder transformador da graça de Deus, mesmo no meio do pecado da resistência humana. Paulo pecou muito, Paulo fez muita coisa errada, mas Deus teve misericórdia dele. Jesus o usou como um vaso de honra, um vaso usado na mão dele. Os ensinamentos, as cartas que ele deixou, os ensinamentos divinos que ele nos deixou, que palmilharam o nosso caminho em direção ao céu, veio porque Paulo pecou. Porque Paulo era um pecador terrível, um perseguidor da igreja, em que mesmo assim Jesus tirou as vendas dos seus olhos, tirou as escamas dos seus olhos, e ele passou a ver pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós encorajamos você a ter uma vida contínua de busca pela santidade, uma busca contínua de comunhão com Deus. Nós conclamamos você a você refletir pela sua vida, refletir no estado de coisas que está a sua vida, com Deus ou sem Deus, num estado de vida em que vai levar você ao arrependimento e à salvação em Cristo Jesus. Pense nisso, nessas palavras que eu falei. Pense nisso. Não fique se lamentando porque você
é sujeita ao pecado, não. Não fique se lamentando isso, não. Deus é poderoso e suficiente o bastante para te lavar de todo pecado. Tá bom, meu irmão? Deus te abençoe, Deus te guarde. Em nome de Jesus, fique com Deus e a paz do Senhor para você.